Boa noite, Brasil. Armindo Esgolon, CEO da SGA, mais um dia ao vivo para o nosso TI Estratégica. Hoje o TI Estratégica com Daniel Amorim, diretor de TI da Potencial Seguradora. Deixa eu ver se o Daniel já está por aqui. Para subir aqui ao vivo com a gente. Daniel, Armindo, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu cara? Você me ouve bem por aí? Te ouvindo bem. Consegue me ouvir Maravilha. bem? Estou te ouvindo muito bem também. Muito obrigado pela sua presença, viu, Daniel? Prazer estar com você aqui. Maravilha, meu caro. Daniel, a gente está aqui no TI Estratégica, um movimento que a gente idealizou e tem sido muito interessante, porque a gente tem discutido muito o papel da tecnologia, gerando impacto, transformando o negócio, o papel de uma TI estratégica, como é que as empresas utilizam a TI, as empresas que utilizam a TI de uma forma estratégica, tanto que elas têm sido mais competitivas, e tem sido uma jornada para mim também muito interessante. Eu estou muito feliz hoje aqui de estar com você, para a gente poder falar sobre a jornada de transformação digital da Potencial Seguradora, que é uma empresa líder no seu segmento, né, Daniel? Nós somos líderes do seguro garantia, né? É um seguro que é uma solução incrível aí para o caixa das empresas, né? Nós somos líderes nesse seguro, líder e vice-líder do seguro fiança locatícia. Além de outros produtos, né? A gente tem também o risco diversos, riscos de engenharia. Então, são produtos aí que a gente tem como solução para as grandes empresas. E também agora entrando mais para a pessoa física. Muito legal. E o pessoal já está doido para saber já quem é o Daniel, sua trajetória, como é que você chegou à diretoria de TI da Potencial. Vamos falar também dos seus desafios aí que você já está pilotando, o que vem pela frente. Mas para a gente esquentar, já se apresenta, né? Conta para a gente um pouco da sua trajetória, Daniel. E muito obrigado, Legal. viu? Obrigado aí pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. Eu te agradeço. E parabéns aí pelos 10 anos, né? Parabéns para você, para todo o seu time. Acho que vocês estão fazendo aí um super trabalho, né? 10 anos trabalhando aí com soluções cloud, né? É uma visão, lá atrás você já antecipou essa visão de tudo que chegaria agora, né? Então, parabéns por tudo aquilo que você vem construindo aí com o seu time. Obrigado, meu caro. Amigo, assim, eu comecei, eu tenho muito prazer, muito orgulho da forma que eu comecei dentro da área de tecnologia, sabe? Porque, na prática, assim, eu comecei como desenvolvedor, numa época que o desenvolvedor, ele fazia de tudo, né? Ele fazia desde o levantamento, ele fazia modelagem de banco de dados, ele tinha que obrigatoriamente entrar e entender da necessidade do cliente ali, né? Do demandante. E isso, com o tempo, né, eu fui gostando muito dessa área, fui desenvolvendo, participando de projetos assim, de várias empresas, passei por telecom, por banco, né, empresas atacadistas, desenvolvimento de WMS, ERP, integração com grandes ERPs. E ao longo do tempo, eu fui entendendo assim, bom, legal, desenvolver bem bacana, gostava muito. E com o tempo eu fui me interessando também pela parte mais de entendimento de negócio, né? Entender os processos, entender sobre a cadeia de valor, como é que a organização funciona de forma geral. E isso, na prática, assim, eu fui mudando um pouco a minha trajetória, né? Depois de um longo tempo na parte mais da programação, eu fui caminhando mais para uma parte mais de análise, tanto de sistema, de negócio, assumindo uma posição mais de coordenação. Eu fui sócio de uma empresa muito tempo atrás. Na época, então, eu assumi um time técnico e de lá para cá, eu fui sempre estando muito conectado com o negócio e com a liderança. E aí passei por algumas empresas, né? Algumas grandes empresas, algumas empresas de tecnologia, né? Fiquei 6 anos na esquadra de tecnologia e lá tive tempo tive a oportunidade de participar de grandes projetos, assim, de empresas de todo segmento que você imaginar. Depois de lá, tive 9 anos, né, praticamente 9 anos aí na Localiza. E lá foi um processo muito interessante, porque
são momentos distintos, né? Quando a gente olha para o momento de hoje, com as tecnologias, você sabe bem disso aí, a parte toda de cloud, né? Que hoje habilita os negócios, habilita a transformação. Na época, as empresas não enxergavam dessa forma, né? Na época, TI, lá atrás, era custo, né? Era um custo pesado, headcount tinha que se fazer na ponta do lápis. Então, passei por Localiza, passei um tempo, uma trajetória mais curta na área de transformação digital na VLI e tive a oportunidade de ir para o Potencial com o desafio de promover essa evolução, essa transformação digital. Então, tive a posição de gerente de desenvolvimento, gerente de arquitetura e inovação, gerente de transformação digital e diretoria de TI. Né? E, assim, independente na prática assim, da posição, o que eu acho mais legal, assim, o mais interessante é a gente conectar, né? Tecnologia viabilizando negócio. Isso foi o que sempre brilhou meus olhos. Assim. Acho que isso é o que mais faz sentido. E é claro, né? Não é tecnologia por tecnologia e não é a qualquer preço. A gente tem que ter uma empresa, uma cultura, pessoas engajadas para a gente conseguir caminhar com essas evoluções e transformações. Muito legal. E você falou um negócio aí muito interessante, sim, para quem está nos ouvindo, né, para os profissionais de tecnologia, que eu ouvi também do Luiz Felipe da Coca-Cola. Ele falou, eu sou um cara de negócio que entrega tecnologia. Né? Eu tenho um amigo do lado que é um cara de negócio e que entrega RH, por exemplo, entrega gestão de pessoas, etc. Então, esse mindset, Daniel, é um mindset muito moderno, né? Um mindset que realmente os profissionais que mais têm se destacado têm carregado com eles, porque cria uma conexão muito forte com o objetivo da empresa, né? E traz a TI para um patamar mais estratégico e não um patamar mais operacional, que é cuidar de toda a sustentação, que tem, obviamente, a sua importância e a sua relevância, mas hoje acho que o mercado, né, o mundo está pedindo mais uma participação, protagonismo da TI para poder ajudar o negócio a se transformar. Né? Então, parabéns por esse pensamento. Legal. E assim, esse ponto que você tocou, acho que ele é fundamental, né? Que bate com um pouquinho que eu comentei, assim, daquela visão que anteriormente se tinha, né? TI era área de apoio, né? TI era uma área de back-office, TI é custo. E é claro, né? A gente também tem que entender o contexto, né? Quando a gente olha alguns anos atrás, não existia disponibilidade das tecnologias na escala que existe hoje, né? Então, esse é um aspecto. Mas esse senso de urgência, né, para uma transformação, para uma TI estratégica, uma TI entregando aquilo, habilitando o negócio, ele vem como? Ele vem desse... o senso de urgência ele tem que estar apurado. Em relação ao quê? O que hoje tem disponível, e eu enxergo o que tem disponível, e começo, então, a trazer isso para dentro da realidade do meu negócio. E isso, o tempo que eu levar para habilitar, é o que vai determinar se aquilo vira uma oportunidade ou uma ameaça. Porque as empresas que se destacam, né, a gente tem alguns cases de sucesso de grandes empresas, né? Olha para o Magazine Luiza. É uma empresa que lá atrás entendeu a cadeia de valor, eles entenderam, né, similar à Amazon, que olha, eu tenho que tomar conta de toda a minha cadeia de valor. É isso que é a chave do meu negócio. É assim que eu conecto a minha entrega de valor na essência com o meu cliente. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente também começa a entender que, olha, quem consegue ajudar? Você comentou muito bem aí, se o meu colega do lado entrega a melhor gestão de pessoas, né? Ajuda nessa transformação cultural, porque transformação cultural também todo mundo tem que fazer parte, é interessante porque a gente começa a olhar para o cliente. O cliente é o centro, né? Não tem que existir aquela coisa de silo, né? Área. Eu até tenho uma visão assim, da questão mais de orçamento. Né? O orçamento, muitas vezes, por muito tempo, ele foi um limitador. Né? Porque o orçamento era feito por departamentos. E aí? Qual que é a prioridade para o cliente? Qual que é o que vai habilitar mais negócio para a empresa? Né? É isso que está na mesa. Né? É esse que é o olhar que a TI estratégica, na minha visão, tem que ter. Né?
Muito bacana. Você tocou num ponto aí muito legal, né, que é essa evolução tecnológica. A tecnologia, principalmente a tecnologia de nuvem, né, ela habilitou, igual você falou, e impulsionou novos modelos de negócio. E aí a gente já conhece vários deles, Uber, Airbnb, Nubank, enfim, tem várias empresas que elas surgiram disruptando mercados, né, tirando fricções, né, trazendo mais agilidade, mais conveniência para as pessoas. E essas novas tecnologias, então, foram criando novos modelos de negócio, né? E o que a gente está vivendo muito agora é isso, esses novos modelos de negócio estão trazendo um novo padrão de expectativa para as pessoas, onde eu quero resolver as minhas coisas de uma forma mais digital, sem muitas interações, né? Sem muita lentidão, sem burocracia, de uma forma mais rápida. E isso tudo tem motivado muitas empresas a fazer o quê, Daniel? A fazer a transformação, né? A realmente se digitalizarem também para conseguir atender aos anseios das pessoas. E aí eu queria entrar num tema, porque esse tripé, né? Novas tecnologias, novos modelos de negócio e que também vem exigindo das empresas novos modelos de gestão. E aqui eu quero entrar um pouco na parte de cultura, entender dentro da sua trajetória da Potencial, como é que tem sido essa cultura aberta à inovação. Bom, o interessante aí, né, no nosso caso, é que assim, quando surgiu essa oportunidade, esse desafio, a empresa tinha uma consciência muito forte em relação aos seus objetivos, né? Então, quando você encara, né, uma situação onde a empresa sabe que ela precisa fazer aquele movimento e ela quer canalizar os esforços, por mais que existam, né, a Potencial ela tem 10 anos também, né? Nós somos da mesma idade. Parabéns até para vocês. Foi em agosto agora que eu vi, né? Então, a nossa comemoração foi em agosto. O aniversário foi em abril. Legal. Obrigado aí pelo parabéns. Então, assim, somos uma empresa jovem, né, em relação às concorrentes de mercado. Mas a Potencial, ela sempre entregou para os clientes uma visão de agilidade, de tentar desburocratizar. E é claro que a soma disso, né, com as tecnologias atuais, os novos processos de trabalho, e a gente trazendo uma visão mais integrada, que era a ambição, né, que é a ambição da empresa, isso vem contribuindo para uma transformação. Mas o ponto principal dessa história, ele passa por onde, né? Nós, enquanto também viabilizadores, áreas de tecnologia, a gente tem que entender que uma empresa de sucesso, né? Potencial já é líder de mercado há alguns anos. Então, ou seja, o modelo funciona. Até então vem dando resultado. Quando a gente chega e tenta provocar uma mudança que é necessária, é claro que existe os pontos de divergência, e aí nós temos que ter a habilidade de mostrar resultado, gerar crédito, né, com entregas, para aí ter uma convergência em relação à nova forma. Então a gente fez esse trabalho, né? A gente começou com algumas iniciativas. Então essas iniciativas foram mostrando por si só que o caminho estava correto, a forma estava correta, e aquilo vai trazendo as demais, né? Vai trazendo as demais áreas, vai criando esse interesse de se engajar. Então, claro, né, com o apoio de toda a diretoria foi tendo consciência, né? A gente foi conversando, fazendo esse trabalho muito a quatro mãos, com todos os diretores, com todos os gestores, para que a gente fosse entendendo, né? A gente foi entendendo ao longo do caminho aonde a gente precisa ajustar, aonde a gente precisa adaptar. E esse ponto ele é bem interessante, por quê? Porque isso é contínuo. Daqui para frente não tem uma história assim, tem algum ponto que a gente vai chegar e vai estar estabelecido? Não. Haja vista aí a pandemia, né? A pandemia chegou, existiam várias empresas, como você mesmo citou, já dentro de um modelo digital. Ela veio, esquentou, e todo mundo agora precisa ser digital. Virou necessidade, condição sine qua non. Não tem para onde correr. Restaurantes que só atendiam à la carte dentro do seu próprio espaço tiveram que aderir a iFood e outros meios. Então, quando isso acontece, a gente acaba olhando para toda a situação e tendo a necessidade de reaprender. Porque quando a gente olha, né, para esse início do movimento de transformação, né,
Inception, Design Sprint, fazer uma concepção mais ágil, entendendo, colocando o cliente no centro, entendendo a dor, tirando os pontos de fricção. Legal, a gente conhecia um racional dessa história. Hoje a realidade também mudou. Então a gente tem que continuar esse processo de adaptação constante. Então toda empresa, né, é o nosso caso também, a gente tem que estar monitorando tanto a questão dos nossos colaboradores, a questão dos nossos parceiros, né? Nós temos parceiros que são super relevantes no nosso negócio, que são os corretores, os nossos clientes. Então a gente tem que olhar para todo esse ecossistema e reaprendendo a cada dia, escutando mais a cada dia e sendo mais ágil para dar a resposta para seja qual for esse nosso ponto de interação. Muito legal. Você tocou 2 pontos aí que são fundamentais, né? A importância do patrocínio, da liderança executiva do negócio. Isso é fundamental. A gente vem conversando com vários líderes de TI, várias empresas, e as empresas que estão mais dando certo, mais funcionando no aspecto da transformação, são as que têm o maior patrocínio da alta liderança, né? Então, esse é um aspecto muito legal. E o outro é o mindset, né? Você trouxe aí, e o Reinaldo de cima da MRV falou na última live que a gente teve, que a MRV queria uberizar o próprio setor dela, queria ser o primeiro. Esse é o mindset do quê? Qual que é a nova potencial que a gente vai criar para matar a potencial atual? Esse pensamento que envolve aí desaprender e aprender, né, ou reaprender todos os dias, é o que vai fazer as empresas realmente se transformarem, né? Você não precisa de esperar alguém vir e te matar. Você pode começar a criar nova empresa que vai matar a sua empresa atual, que vai fazer a sua empresa atual evoluir para uma próxima que vai conseguir atender os seus segmentos, seus clientes de uma forma melhor, né, Daniel? Esse para mim, é o ponto principal, né? Quando a gente tem, né, o olhar ativo para isso, porque o que você falou é o grande ponto, né? Por que muitas vezes vem uma empresa e mata outra? É lógico, existe uma disrupção que está muito relacionada ao quê? Aos saídores de um processo existente. Mas quando a gente está atento, ativo, olhando para os nossos processos, olhando para as necessidades dos nossos clientes e parceiros, claro, né, fazendo os investimentos corretos, colocando as prioridades nos pontos corretos, a gente consegue reagir mais rápido. Né? Essa questão da adaptação daqui para frente, né, ela vai fazer parte do dia a dia. Aqueles planejamentos estratégicos, né, era 5, depois 3. Planejamento estratégico é diário. Eu tenho que testar, reagir, entender como é que foi a resposta a alguma coisa que eu fiz, e com isso eu vou readaptando o negócio. Então, claro, né, tanto a questão do investimento, a questão de entender, né, que TI não é mais custo. É lógico que tem que fazer uma boa gestão de custo, não tem dúvida, qualquer área tem que fazer isso. Mas o investimento para habilitar novas oportunidades é o que vai colocar as empresas no ponto de diferenciação. E com a gente não é diferente. A gente entende isso e tem feito esse movimento de forma bem precisa, né? Para que a gente consiga fazer essa trajetória aí da potencial do futuro. E esse futuro, assim, ele vem sendo construído dia a dia, né? Com resultados já palpáveis, com novos produtos aí no forno para serem lançados, novas interações com os nossos parceiros e assim vai. Muito bacana, Daniel. E trazendo um pouco do contexto do Covid, né, que mudou um pouco a forma com que a gente tem interagido como consumidor. A gente saiu do offline e foi para o online. Como é que a Potencial ela se adequou a esse novo momento, né? Como é que ela fez essa transição e tem interagido com o seu cliente? Esse ponto foi uma prova de fogo bem interessante, né? Acho que para boa parte das empresas. É claro que existiu aí um nível de incerteza altíssimo, né? E algumas empresas sofreram mais. No nosso negócio, a gente, primeiro, né, a gente conseguiu habilitar toda a nossa operação muito rápido. Em 2 dias, a gente tinha praticamente a empresa toda funcionando em home office. Além disso, a gente teve a oportunidade de aproveitar uma janela aí de 1 ano e boa parte dos nossos processos eles foram automatizados. Então, essa automação dos processos fez com que a gente tivesse o quê? Uma emissão, né? No nosso caso, a gente tem um produto que é o seguro,
Então, eu tenho cotações e tenho emissões de apólice. Então, do processo onde o cliente tem a necessidade, o interesse de fazer uma contratação até ele sair com uma apólice, isso de forma automática, né, é a chave para esse momento. E é claro, né, além dessa questão do processo automatizado, é enxergar o quê? As novas necessidades em função do momento. Como eu falei, assim, a gente tem um produto que é o Garantia Recursal, que é uma excelente solução para o momento onde as empresas precisam preservar a caixa. Então, o que a gente faz? Eu olho para o momento dessa situação toda, pandemia, e a gente tenta entender qual que é a necessidade agora do momento do nosso cliente e aumenta, então, a escala desses produtos que fazem mais sentido para essa situação, para esse momento. Então, está vendo que tem uma questão, né? A gente tem que olhar para o mercado, para o produto, para o cliente e olhar para os processos. Eu olho para fora e olho para dentro, provocando e promovendo essas evoluções. Muito legal. O Daniel, a Potencial ela atua no mercado de seguros, né? Como você já bem disse, que é um mercado que tem ali enraizado uma questão de segurança, de confiança, né? de credibilidade muito forte. Por outro lado, como a gente comentou aqui no início, os consumidores têm cada vez mais pedido canais digitais, sem tanta burocracia, sem tantos pontos de contato, né? Para que ele chegue ao objetivo dele. Como é que vocês têm percebido essa relação, onde a empresa ela tem que ser mais ágil, mais dinâmica, mais digital, né, versus um segmento que tem muito essa característica da segurança, da credibilidade, da confiança, que passa muito por um contato humano, né? Bom, o mercado de seguros, né, ele é regulado, né, ele é regulado pela SUSEP. E a SUSEP ela vem promovendo assim, uma desburocratização no segmento grande aí, de 2 anos, 1 ano para cá, e isso tem também ajudado. É claro, assim, o nosso principal canal de distribuição, principal parceiro, é o corretor. Por quê? Porque muitas vezes a necessidade ali de uma consultoria, de um apoio na contratação, também faz parte do nosso negócio. Ao mesmo tempo, eu também não posso deixar de, dado todo esse contexto e o novo posicionamento das empresas, inclusive a nossa, é a gente conversar mais com o nosso cliente. Então, com isso, a gente fez um exercício de entender a nossa cadeia de valor. Esse é o primeiro ponto. A gente partiu do entendimento da cadeia de valor, entendendo os pontos de fricção, os pontos de dor, entendendo a nossa relação com os parceiros. E aí a gente começou a olhar, ok, o que eu preciso então fazer para habilitar uma interação mais ágil, desburocratizada, como você falou, que entrega então uma melhor resposta para o meu cliente. E essa melhor resposta é tempo, é custo, é segurança de saber que um eventual sinistro, né, o seguro ele só existe porque tem a chance de dar um sinistro. Se eu tivesse a certeza que nada ia acontecer, é claro que eu nem contrataria. A gente brinca lá que é um produto assim, que você não acorda de manhã super afim de comprar um seguro. Né? Você tem uma necessidade, aí você vai fazer a contratação. Ou você enxerga como uma solução, que é na prática. Então, a gente tem que fazer essa jornada, essa interação com o cliente, sair da posição de entender, de só fazer uma emissão, ter uma apólice e ajudar o nosso cliente a fazer a gestão do risco durante aquele período que ele está relacionando conosco. Então, assim, esse movimento, né, sair de uma visão onde eu enxergo só a emissão e partir para uma gestão de risco, um apoio ao negócio do cliente, é a chave também para o negócio de seguros. E é isso que a gente está olhando, nesse sentido que a gente tem construído aí, inclusive a nossa plataforma, né, que cobre toda essa cadeia, conecta com o ecossistema e habilita essas novas oportunidades. Muito legal. E eu queria explorar um pouco mais isso. Você falou aí da plataforma tecnológica que está saindo, né? Está saindo do forno, já deve ter algumas coisas já rodando. E isso tem habilitado a empresa a pensar, inclusive, em novos negócios, né? E aí a TI como habilitadora, né, desse mundo de novas possibilidades, como é que vocês têm alinhado, assim, ou como é que você tem percebido esse alinhamento, Daniel, entre TI e negócio, né, para poder fazer a transformação, buscar novos negócios? Hoje a gente já trabalha no modelo, né, com os squads, e esse modelo ele não é nenhuma bala de prata,
Inclusive, às vezes as empresas, né, partem para fazer um movimento, falar que está trabalhando num formato que, na prática, mantém seus silos, né? E o que a gente... É claro que com a gente também no início aconteceu isso, né? Vamos fazer uma mudança na forma de trabalho. Os silos permaneciam. E com o tempo a gente foi olhando, ajustando as pontas, fazendo os alinhamentos necessários. Para quê? Para que a gente conseguisse quebrar os silos. Então, hoje a gente tem um time muito mais integrado. A gente tem objetivos, os nossos objetivos-chave de resultados, os nossos OKRs, compartilhado com as equipes. Então, todo mundo está olhando para onde? Para o mesmo objetivo, para os mesmos indicadores. Então, se uma iniciativa tem sucesso ou não, ela influencia o quê? No resultado daquele time. Então, esse olhar, né? Esse incentivo. E quando a gente está falando de promover uma cultura, uma forma de trabalho, de trabalhar mais integrado, é claro que a gente tem que falar de incentivos, né? A gente tem que entender a pessoa da área tal aqui, quais são as ambições dela, o que ela espera para a carreira dela, como é que ela enxerga a empresa. E aí a gente começa a mostrar que, olha, tá vendo? Esse movimento de transformação vai nos colocar numa posição que vai gerar mais oportunidades, mais crescimento para a empresa, e com isso todo mundo cresce. E aí é fundamental, né? Nesse processo todo, é claro que eu falei sobre os silos, quebrar silos, e a gente fez um movimento muito integrado também em relação na diretoria, com as demais lideranças, para que a gente, a cada nova iniciativa, fizesse um movimento de concepção em conjunto. Todo mundo entendendo todo o processo, né? Isso é fundamental, entender do negócio, entender do mercado, né? Cada vez mais, o meu time, o time de tecnologia, ele tem que estar ali, entranhado no negócio, entendendo de negócio. E não é para tomar espaço, pelo contrário, é para contribuir. E todo mundo tem que ter voz ativa nesse processo, né? Então, acho que esse ponto, né, de autonomia, as pessoas chamarem o senso de urgência, senso de propriedade, né, para fazer isso acontecer, é fundamental. Muito legal. Acho que essa já é uma grande inspiração que você deixa aqui, né? Que é um caminho, né? É um padrão que a gente tem visto, principalmente nas empresas que têm conseguido fazer a transformação, enfim, montar esses grupos de trabalhos que pessoas chamam de squads, outros chamam de tribo, né? Esses grupos de trabalho multidisciplinares, né? Que mistura várias competências tecnológicas do negócio, de pessoas, etc., para poder produzir novas soluções. E pensando nessa direção, Daniel, como é que você tem ajudado assim, a potencial, né? Que dica que você poderia dar nesse aspecto de como que você tem ajudado a potencial a pensar a nova potencial que vai matar a atual, né? A fazer essa evolução no negócio? Eu gosto muito de fazer as provocações no sentido de que é uma responsabilidade de todos, sabe? Eu, certa vez, numa determinada empresa, me passaram assim, bom, você vai ter a área aqui de inovação. E eu não acredito numa área de inovação. Assim. É claro, lógico que as empresas podem se organizar da melhor forma que elas entendem, mas eu acredito que inovação é um aspecto cultural, comportamental que a gente tem que trabalhar na empresa. E da mesma forma, essa responsabilidade de olhar para o todo, pensar a empresa do futuro, é de toda a companhia. Porque assim a gente tem mais olhares, mais pessoas, mais perspectivas, dimensões, interpretações, que elas vão virar o quê? Dados, argumentos, contexto para a gente tomar decisão. Então, esse processo eu tenho provocado muito nesse sentido. A gente entrar, entender bem o nosso mercado, entender bem qual o mercado que a gente almeja, quais são os pontos que os nossos clientes, né, as necessidades antigas, será que elas permanecem? Então, assim, são perguntas que a gente tem que constantemente fazer e, é claro, ter uma reorganização. Hoje mesmo a gente estava discutindo sobre eu estava conversando com o CEO com o nosso CEO sobre o planejamento estratégico. A gente fez num formato no ano passado, legal, já nos levou para um outro patamar, e agora a gente está fazendo ajuste no formato que vai ser executado esse ano, pensando no seguinte. E por que disso? Porque a gente entendeu
que algumas coisas, algumas definições, decisões que a gente tomou, ela ao longo do tempo precisou ser ajustada. E é normal que seja assim. Mas como que a gente então consegue fazer isso mais rápido? Como que a gente consegue ajustar mais rápido? Como que a gente consegue promover esse alinhamento geral da companhia mais rápido? Como que a gente consegue entender as questões que estão sendo levantadas de mercado, as novas necessidades e reagir mais rápido? Então, a provocação é nesse sentido, né? E a cada iniciativa, cada nova frente, a cada situação como essa que eu comentei de planejamento estratégico, é a oportunidade. Então, assim, não adianta nós, né, da área de tecnologia, a gente ficar olhando muitas vezes e pensar, não, vou deixar para aquele momento. Eu vou explorar uma determinada situação. É o dia a dia. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós temos que pensar a empresa para o futuro e contribuir com esse processo diariamente. É um processo que vai ser revisado, novas definições de novos produtos e assim por diante. Nós temos que fazer parte disso. E não colocar ali como se, eu sou área de apoio. Assim que chegar, então, eu entro no jogo e começo a fazer minha parte. Não tem mais isso. Né? Essa época já acabou. E você está falando da velocidade, né? O tanto que o mundo está, inclusive, exigindo das empresas, das pessoas, essa velocidade. E como é que, na sua visão, a gente equilibra um pouco dessa velocidade com a ação, né? A ação, a saúde mental, enfim, o equilíbrio, né, do trabalho. E te falo assim, que esse momento, né, principalmente do home office, é um período mais crítico ainda nesse ponto que você está comentando, que é fundamental, né? Hoje eu passei um período na empresa e a gente está ainda, né, em home office, e provavelmente daqui para frente nós vamos trabalhar no modelo híbrido, né, mas sempre com espaço também para as pessoas trabalharem no escritório. Mas a gente permanece muito tempo online, né? Aquele tempinho que você tinha ali para passar, passa, conversa com um, com o outro, pega uma situação, você pega no ar ali uma situação que você passou pelo corredor. Isso não está acontecendo mais e também não acontece mais aquele alívio, né? Aquele tempo de você respirar. Então, é claro que a gente está aprendendo com toda essa situação, aprendendo com o momento, e além do momento, tem o contexto da empresa de acelerar, mas não é a qualquer custo, né? É muito importante a gente fazer os movimentos corretos. A área de tecnologia, na verdade, ela sempre vai ter um momento ou outro que vai dar um gás a mais, vai correr um pouco mais ali, mas isso não pode ser o tempo inteiro. Assim como não pode ser para nenhuma das áreas, né? Porque senão vai haver um esgotamento. Então, a gente tem trabalhado com uma visão de engenharia de valor, de priorização das iniciativas, exatamente para trazer também esse equilíbrio. Quando a gente está falando de iniciativas que vão levar à evolução e transformação, a gente tem que ter uma ordem de priorização. Então, tem uma ferramenta que veio lá da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, que era o quê? Os recursos eram escassos. Eu precisava fazer uma matriz que me gerasse qual que seria o melhor aproveitamento dos recursos que eu tinha. Então, a gente usa muito essa ferramenta para a gente priorizar as iniciativas, fazer esse desdobramento, né, do plano estratégico, das nossas estratégias para os nossos objetivos chaves e, consequentemente, para essas iniciativas. E isso a gente tenta trazer esse equilíbrio. Fácil né? Você sabe muito bem que você está nesse mercado aí já há um bom tempo, a gente sabe que trazer esse equilíbrio não é fácil, porque o mercado pede uma resposta e a gente tem que ter a disposição. E o principal, né? A gente também tem que se posicionar estrategicamente como área habilitadora, como empresa já criando as suas vias, para que a gente não fique correndo atrás do prejuízo, né? Porque é aquela situação, se você está todo tempo também, você está tendo que dar esse gás a mais, correr atrás, tem uma coisa errada. Então a gente tem que olhar, fazer uma análise geral, e é isso que a gente vem fazendo, olhar para a empresa e tá bom, quais são as vias que eu tenho que já deixar preparada para que eu tenha, então, mais velocidade, um tempo melhor de resposta, sem tanto esforço. Então, é nessa linha aí que a gente tem trabalhado. Muito legal. E um outro ponto que eu queria tirar aqui de aprendizado também, que eu perguntei sobre como é que você tem pensado aí a nova potencial que vai matar a atual.
e eu acho que não tem receita de bolo, né, Daniel? Pelo que eu entendi muito da reflexão, acho que é um processo de exercitar uma reflexão diária sobre necessidade de cliente, expectativa, tendência de mercado, enfim, discussões internas, uma série de situações para que se possa sempre pensar a evolução, né? Um novo negócio, como é que a gente continua caminhando, correto? A certeza que eu tenho é que nós vamos ser uma empresa, a gente tem uma missão aí, um propósito também além de proporcionar tranquilidade para os nossos clientes, né, nos momentos mais inesperados, também gerar uma transformação, uma evolução no mercado de forma geral. Então, a gente tem que fazer experimentos, tem que ter a liberdade para fazer os experimentos, fazer as correções de rumo, aproveitar aquilo que deu certo, aproveitar esse aprendizado, né, e canalizar os esforços para dar ao invés de dar só passos, dar os saltos. Né? E é isso que vai gerar potencial do futuro. E eu assim, acredito de verdade que não existe assim, um alvo pré-estabelecido do que vai ser essa empresa do futuro. A gente tem muito a aprender. As mudanças que a gente está vivendo nesse tempo, né, em função de pandemia, de toda a consequência, ela por si só já está gerando uma reaprendizagem. Pega a velocidade que as escolas, eu tenho 2 filhos, a velocidade que as escolas estão tendo que se adaptar ao novo modelo. Coisa que, quando é que se pensava que uma criança ficaria uma manhã inteira, em parte da tarde, fazendo trabalho de frente do computador, aula online. São questões que a gente tem que adaptar, enxergar os movimentos, enxergar as tendências, antecipar e posicionar no melhor lugar ali que a gente consegue, criando essas vias habilitadoras. E claro, né, tem que pensar grande. Né? O João, nosso CEO, ele gosta de falar assim, a gente tem que pensar grande e fazer o simples. Né? A gente pensa grande, faz da forma mais simples que gera o melhor resultado. Então, assim, acho que esse é um ponto-chave aí também para o mindset que a gente vem construindo. É o que diz o Jorge Paulo Lemann, né? Pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Exatamente isso. E tem uma outra que é mire na lua para você acertar as estrelas, né? Então, pensar grande é sempre uma boa. É uma boa. Eu tenho perguntas aqui, Daniel. O pessoal fez algumas perguntas. Laura Castro, como sou de marketing, gostaria de entender a sua visão, a expectativa em relação a esse setor, né? Como o marketing pode auxiliar o TI a ser mais estratégico também? Eu vou te falar assim, esse para mim é um ponto-chave. Assim, não tem como. Hoje aqui a gente está fazendo esse bate-papo aqui numa rede social. É assim que eu comunico com o meu cliente, é assim que eu converso, que eu faço novos negócios, parceria, né? Esses canais, né, os canais que vão ser trabalhados pelo marketing, principalmente os canais de larga escala, participar do mapeamento, entendimento das dores do cliente, ser o ouvido, né, a voz do cliente dentro da empresa. É claro que todas as áreas têm que ser a voz do cliente, mas o marketing ele tem, por função, por responsabilidade primária, estar mais próximo, fazer aquela central, ter uma visão 360 do seu cliente. Então, construir essa visão em conjunto com a área de tecnologia, fornecendo esses insumos, são dados, muitas vezes são dados palpáveis, né? Olha, o cliente ele tem reclamado de determinada função que a gente lançou no nosso portal. Isso já tem que ser um reflexo para uma correção de rumo. Olha, a gente vai fazer o lançamento de um produto, como é que eu escalo na proporção do resultado que o negócio precisa? Então, esse alinhamento, essa comunicação, essa integração, e aí já falando também, né? Eu acho que é marketing, RH, financeiro. Pessoal, tá todo mundo tem que estar surfando essa mesma onda, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, o marketing, para mim, é uma área-chave, sem dúvida nenhuma, para ser a voz do cliente e ser um canal aí de divulgar aquilo que a empresa tem construído, né? Então, tem tanto esse olhar de trazer os insumos, como também de promover aquilo que tem sido gerado de dentro da companhia para fora. Muito legal. Eu tenho uma pergunta da Ana aqui também, né? Perguntando aqui qual foi o maior desafio da sua carreira?
te falar que essa pergunta é difícil. Mas, assim, eu acho que para nós, assim, que eu já tenho, eu estou na área de tecnologia desde 97, né? Tô novo, né? Comecei como menor aprendiz, né? Mas, assim, quando a gente começou a ver toda essa mudança, esse movimento de nuvem, novas tecnologias habilitando negócio, e muitas vezes você se depara na empresa ali com aquela conversa de orçamento que eu comentei, o headcount, que decisões do que você precisa ainda pleitear de investimento, elas são muito questionadas, muito sabatinadas, muitas vezes cortadas. Acho que o principal desafio é esse momento aí, principalmente numa posição de liderança, de gestão, é uma situação que ela acaba sendo mais complexa, né? Porque existe toda uma expectativa de um time. Muitas vezes a gente enxergava que aquilo era o caminho, mas a gente não tinha ainda a força para fazer aquilo acontecer, né? E nós de TI também, acho que tem um ponto relevante que a gente tem que, com o tempo, a gente tem que também aprender a comunicar melhor, né? Talvez até por um posicionamento nosso mesmo de TI, já se posicionava muito ali como área de apoio. E não era à toa que era assim, né? A gente também tem uma via de mão dupla. E aí, com o tempo, quando a gente vai descobrindo, né? Peraí, o mercado já está fazendo isso. Muitas vezes até aquele estímulo que eu falei da ameaça, que é o concorrente. O concorrente vai lá e faz uma provocação. Aproveita aquele momento ali, vai e faz o estímulo interno. É claro que a gente não tem que esperar isso, mas eu acredito que a gente tem que olhar sempre buscando as oportunidades. Então, respondendo à questão, esse momento, né, daquele dilema que TI era enxergada vista como custo, e ao mesmo tempo TI já enxergava que dava para fazer um negócio diferente, dar um salto. Então, acho que esse momento aí foi um desafio grande, foi um momento de muito aprendizado, nesse sentido de olhar para essas oportunidades, olhar para aquele caminho que a gente tinha que trilhar e aprender como fazer isso, né? Como é que, então, numa nova oportunidade, numa nova situação, a gente vai vender melhor essa visão. Eu acho que esse desafio aí foi um desafio bem relevante. Muito legal isso que você falou aí, porque o líder de TI também ele tem que ter uma certa empatia com o CEO, o presidente, o dono da empresa, né? Porque errar para ele é um negócio difícil assim, de assumir. E quando a gente fala de pensar nova empresa, a gente está falando de estar aberto ao erro, de testar hipóteses que podem dar errado, mas que trazem um aprendizado para a gente buscar o caminho adequado, né? Então, o líder de TI ele tem uma grande responsabilidade, inclusive, de empoderar, né? de fazer com que o CEO se sinta ali motivado e confiante para poder tomar uma decisão que é se abrir mais o risco, ao erro, e aí sim se abrir também à inovação, né, Daniel? Armindo, esse é um ponto-chave, né? Porque quando a gente olha assim, vamos lá, você é CEO aí da SGA, você olha para uma situação, você sabe que aquilo compromete o seu orçamento, os seus investimentos, e aí você tem que fazer ali um trade-off, você tem que fazer uma análise, tá, o pessoal está trazendo aqui algumas sugestões, está trazendo algumas oportunidades, ao mesmo tempo que você tem que proporcionar um espaço para a criatividade, para a inovação de forma geral, você também tem um compromisso com o resultado. Então, eu acredito assim, a gente tem que ter um olhar muito prático também, sabe? Um olhar prático, também racionalizar até um certo ponto, entendendo, né, que a gente precisa contribuir para o resultado. A gente vai ter a oportunidade de errar? Claro que tem. A gente tem que poder fazer isso, porque é dali que vão surgir novas iniciativas, novas propostas, novos modelos de negócio. Mas entender também como uma responsabilidade nossa gerar resultado. Eu gosto de falar sempre do saldo, né? Pensa numa conta bancária. Assim, se você ficar negativo um dia, ok, desde que você tenha como depois recompor e ficar com o seu crédito. Não dá para viver com um saldo negativo, né? Então, esse olhar, né? A gente olhar que a gente tem que ter uma conquista também da confiança, criar um ciclo virtuoso de geração de resultado e, a partir dali, uma ampliação, é o que eu acredito, é assim que eu enxergo, sabe? Nós, pensando como propulsores aí
dessa transformação, que a gente tem que chamar para nós também um pouco, boa parte desse papel, eu acho que a gente tem que entender bem isso. Não é chegar e achar, bom, então, se vocês quiserem que eu faça, me dê todo o orçamento do mundo, né? Não vai ser assim. Vamos lá, vamos racionalizar, vamos conquistar um pouco, né? Vamos mostrar aqui qual que é o caminho. Vamos justificar os porquês. Então, eu acho que essa relação, uma relação aberta com toda a empresa, né? Mostrando o real cenário de forma muito transparente, mostrando que existe risco nessa situação, podemos errar, mas temos essas outras situações que estamos construindo e está num caminho já de estabilização. Acho que toda essa visão, criando essas zonas de influência, né, é fundamental para esse processo. Muito bom. Tem uma última pergunta aqui da Amanda. Daniel, Potencial patrocina muitos eventos culturais. Qual o peso dessa iniciativa, ao seu ver? Armindo, eu acho assim, a nossa marca é uma marca, ela é muito conhecida para um determinado tipo de produto, um segmento. Então, até então, a gente era muito mais conhecido como uma marca pessoa jurídica, né? Um PJ. Até pela própria característica do nosso principal produto até aqui. Então, os eventos culturais, eu acho que eles conversam com o nosso público, expondo a nossa marca de uma maneira saudável, né? Acho que esse é o ponto. A gente também não vai partir para fazer movimentos de patrocínio para coisas que a gente também não tem a ver com a própria visão da empresa, né? Então, é um movimento muito direcionado com o público que a gente quer conversar, que a gente precisa conversar, fortalecendo, então, a nossa marca, que é fundamental para o novo momento da empresa, né? A gente está falando de um momento que a empresa está expandindo, está falando mais com a pessoa física, novas soluções para a pessoa física, massificando, né? Criando escala para toda essa relação. Então, a gente precisa ter essa marca também muito relacionada com aquilo que a gente acredita e mais exposta. Maravilha. Daniel Amorim, diretor de tecnologia da Potencial Seguradora, que gentilmente esteve com a gente hoje aqui para bater esse super papo, para falar muito dos processos de inovação da Potencial. Daniel, quero te agradecer muito por essa oportunidade. Foi um grande prazer para mim poder estar conversando contigo, entendendo mais também sobre a sua trajetória, como é que a Potencial também tem utilizado a tecnologia para impulsionar o negócio, impactar mais a vida das empresas e das pessoas. Então, muito obrigado. Uma ótima noite para você, viu, Daniel? Armindo, eu que te agradeço. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. E, mais uma vez, aí, parabéns pela trajetória, né? A gente sabe que no nosso país a gente tem que suar a camisa mesmo para empreender. Então, parabéns aí por tudo aquilo que você e seu time vêm construindo. Forte abraço para você e para todos aí. Muito obrigado, viu, Daniel? E parabéns para a Potencial também pelos 10 anos dela. E na próxima terça-feira eu estarei ao vivo de novo com o Bruno Santos, que é líder de inovação lá na Localiza, para a gente também falar sobre transformação digital, sobre mobilidade. Também vai ser um ótimo papo. Daniel, muito obrigado, uma ótima noite, fique bem aí em segurança. Boa noite, você também, um abraço. Um abraço, até logo. Boa noite, Brasil!